Olá, queridos, vocês estão tudo bem? Yes. Essa vida com Jesus é super maravilhosa. Eu sei que o pastor Giovanni já falou, mas eu quero reforçar, você é muito amado e bem-vindo em nosso meio. E eu quero muito mergulhar na palavra de Deus, mas antes, eu quero lhe falar o seguinte: reserve aqui na sua agenda o segundo final de semana de dezembro. Segundo final de semana de dezembro, proteja aquele final de semana para você vir em um dos cultos, seja no sábado, o dia todo no domingo ou segunda-feira, aqui no campus Anália Franco. Cada culto vai ser um pouquinho mais curto, e aí nós estamos convidando todos os membros para ficarem para uma reunião de membros maravilhoso, tá? Vai ser muito especial. Se você já fez café com o pastor, já é membro da igreja, e até se você ainda não conseguiu fazer o café com o pastor, porque a fila é grande, mas você já se considera daqui, já está congregando aqui, você está convidado. Essa reunião de membros vai ser muito especial, além de uma prestação de contas financeira que sempre gostamos de dar para os membros. Nós também vamos estar mostrando fotos do novo local aqui pertinho, bem grande, que foi comprado para a glória de Jesus. Amém? Nós estamos muito animados. É mais um grande campus aqui perto, e esse vai continuar normalmente, vai ter aquele campus também, né? Hoje já teve tanta gente sentado aqui no carpete, são tantos cultos, então lá vai continuar, e aqui também. Nosso desejo principal, nosso coração, não é crescer por crescer, é ver vidas sendo transformadas, é ver pessoas sendo discipuladas, pastoreadas, cuidadas, e isso está acontecendo em mais do que 360 life groups, discipulado profundo acontecendo, transformação de vidas, é fenomenal. Agora, além desse novo campus que nós vamos estar falando e já começando a reforma do local, para podermos ter esse novo campus, também já estamos de olho no quarto campus, né? No quarto campus que vamos ter, que vai ser em Guarulhos, se Deus quiser. Então vocês de Guarulhos, tragam pessoas de Guarulhos aqui para eles saberem um pouco mais desses planos também, né? Vai ser forte, vai ser maravilhoso. Bem, nós estamos na terceira e última mensagem dessa série, o poder da imaginação. E realmente eu tenho ouvido tantas pessoas falando como as suas vidas têm sido impactadas e transformadas através da palavra de Deus. E como eu disse para vocês, a minha vida também está sendo muito impactada, porque muitos desses princípios eu já sabia e praticava. Mas muitos, como eu expliquei para vocês, essa série é atípica, porque eu estou pregando ela para mim também. Então está sendo muito, muito emocionante para mim. E eu prometi que se Jesus não voltar antes, daqui 2 anos, nós vamos pregar essa série bem mais comprida e mais profunda, com muitos testemunhos de coisas gloriosas, poderosas, que nós vamos contar, tanto do que vai estar acontecendo nesses próximos 2 anos, na sua vida, família e ministério, e na minha também. Amém? Vocês concordam? E eu intitulei essa mensagem Exercitando a Sua Fé. Veja o que o profeta Jeremias disse aqui: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir, arrancar, e também para edificar e plantar. Vamos orar. Pai querido, eu peço que pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo, o Senhor fale poderosamente às nossas vidas, aos nossos corações, que nós não sejamos mais os mesmos depois de recebermos a Sua palavra hoje, agora mesmo. Venha, precioso Espírito Santo, obrigado. Desde já nós abrimos nossos corações, nossas mentes, nossos ouvidos, para recebermos a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Exercita a sua fé. Como exercitar a sua fé? Primeiro segredo:
tome posse da sua identidade. Você vê aqui o profeta Jeremias, né? Deus chegou e falou para ele: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Olha a reação dele, né? Pode mostrar o versículo já na tela. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança. Então você vê que ele tinha uma identidade pobre, uma autoimagem pobre. Ele falou: quem sou eu para ser um profeta, muito usado por Deus? E Deus tem que corrigir a identidade dele. Agora, existem tantas vozes na nossa cabeça, algumas boas, outras negativas. Existem vozes que te impulsionam para frente, para alcançar um sonho. Outras vozes que te massacram, né? Dizendo que você é um fracasso, que você nunca vai conseguir. Existem diferentes tipos de níveis de comunicações espirituais no seu interior. Isso é uma realidade. Comunicações espirituais no interior do ser humano. A origem dessas comunicações, elas poderão vir, a origem poderá ser do próprio Deus, porque lembra que Deus é um espírito, ele pode comunicar conosco, no nosso interior. Mas existem espíritos malignos também que podem comunicar conosco. E nosso próprio espírito pode também estar comunicando com nós mesmos. Então, como discernir? Quando vem comunicações, por exemplo, de amargura, né? Porque você não consegue perdoar aquela pessoa porque ela te machucou e você ficou ofendido, e a falta de perdão e aquela amargura, ou de inveja, sentimento de inveja, ou de ódio, ou sentimento de raiva, ou sentimento de incredulidade, de dúvida, sentimento de avareza, de cobiça, de aquele amor ao dinheiro, pondo o dinheiro acima da família e tudo, e de Deus. Esses sentimentos são de níveis espirituais baixos níveis de espiritualidade. Quando vem comunicações de amor, de perdão, de fé, de coragem, de esperança, de integridade, de honestidade, de perdão, de humildade, de quebrantamento, de busca por Deus, esses sentimentos, essas comunicações espirituais, elas são de altos níveis espirituais. Agora, já notou que quando nós fazemos orações, quase sempre as nossas orações são para que Deus nos ajude a construir algo pela frente, ou seja, um avanço horizontal. E não é errado fazer orações assim, mas devemos aprender a fazer as outras orações também, porque veja bem, raramente você vê pessoas pedindo a Deus para avançar verticalmente, para os níveis mais altos da espiritualidade. Normalmente, quando as pessoas oram, e como eu disse, não é errado fazer essas orações, mas elas estão pedindo a Deus para avançar horizontalmente. Senhor, me ajude a passar naquele concurso. Senhor, ajuda a consertar meu casamento, porque ele tem que melhorar para eu poder avançar. Senhor, prospere a minha empresa, faça com que minha empresa possa realmente ser um sucesso. Senhor, me ajude a perder peso. Senhor, me ajude a receber a promoção lá no meu trabalho. Ou se for solteiro, talvez, Senhor, me ajude a poder casar com aquela jovem que é tão linda e cheia de Jesus. Amém. Então, veja bem, é errado fazer orações pedindo para avançar horizontalmente? É claro que não. Mas, escuta bem o que eu vou dizer, é impossível Deus lhe ajudar com avanços horizontais se você não cooperar com Ele nos avanços verticais. E aí está o segredo. Deus sempre lhe chama para os níveis mais elevados de espiritualidade. Agora, veja bem, uma das formas principais de avançar verticalmente é tomando posse da sua identidade. Quando você nasceu de novo, o seu espírito foi ligado ao Espírito de Deus. É o que aconteceu com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias
ele estava olhando a si mesmo só como ele é no natural. E quando eu falo de tomar posse da sua identidade, eu não estou falando só sobre pensamento positivo. Fala uma coisa, mesmo que ela não seja verdadeira, mas fique falando até acontecer, é pensamento positivo. Não é nada disso. O que eu estou falando é de algo verdadeiro e espiritual que funciona, porque quando você entrega a vida a Jesus, a sua vida é transformada de verdade. Deus vem morar com você. Por isso que Deus disse para o profeta Isaías: não fale que você não passa de uma criança, porque eu agora estou com você. Não tenha medo de ninguém, porque eu agora estou com você. Eu estou pondo minhas palavras na sua boca. Então Deus está dizendo que é para você tomar posse dessa identidade. Agora, como tomar posse da sua identidade? A primeira coisa que eu quero enfatizar é: pratique o princípio da imaginação. Pratique o princípio da imaginação. Em outras palavras, deve achar todos os lugares na palavra de Deus, na Bíblia, que falam sobre a sua nova identidade. E você deve meditar naqueles versículos. A Bíblia fala sobre meditando nas Escrituras de dia e de noite. E aí você, ao meditar, porque o princípio bíblico da meditação é muito semelhante ao que acontece na nossa imaginação. Porque você pega aquele versículo da Bíblia, você fica meditando, né? Então, se você já é batizado no Espírito Santo, já ora em línguas, você fica orando em línguas. Se não, ore em português mesmo, mas ore no Espírito. Feche os seus olhos e veja a realidade daquele versículo. Por exemplo, 1 João 4,4, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E você começa a visualizar, a ver: Deus está em mim. Essa é a realidade espiritual. Isso vai combater as mentiras. E você fica meditando naquela verdade. Você fica imaginando e vendo a si mesmo assim. Tem tantas promessas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Eu estou cheio do amor dele, do perdão dele. E você tira tempo para separar tempo e meditar nos versículos. E aí, dirigido e impulsionado pelo Espírito Santo, você vai imaginar. Como eu já disse para você, nessa oração, na presença de Deus, a oração serve como o pincel, que é mergulhada na palavra de Deus, através dessa meditação e imaginação. E o Espírito Santo pinta esses quadros lindos da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Sua vida começa a mudar, você começa a avançar verticalmente. E aí as vitórias horizontais são quase uma consequência. É impressionante, é impressionante. Eu amo esse versículo, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, que diz, olha só: mas aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito com ele. Você sabe que o ser humano é espírito, alma e corpo, tem 3 partes. A parte mais importante do seu ser é o seu espírito. Tá? A Bíblia fala que quando você nasceu de novo, o Espírito Santo regenerou você, você se tornou uma nova criatura, que no grego é uma nova espécie que nunca existiu antes. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Na sua alma nem tudo se fez novo. A sua alma é sua mente e suas emoções. Ela está se transformando. Se você já entregou a vida para Jesus, você deve estar renovando a sua mente com a palavra, e a sua alma está se transformando para ficar mais e mais como Jesus. O seu corpo não é como o corpo de Jesus ainda, porque só depois que você morrer e ressuscitar, Deus vai te dar um novo corpo glorificado. Mas olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Ele diz, assim como Ele é, nós já somos nesse mundo. Nós já somos. Qual parte dos 3 que nós já somos? É o nosso espírito, a parte mais importante do seu ser. Você, quando nasceu de novo, literalmente, seu espírito foi aperfeiçoado de uma vez por todas, e já é igualzinho, é uma cópia do Espírito de Jesus. Uau! Já pensou nisso? Jogue os ombros para trás, e se você já nasceu de novo, diga assim: assim como Ele é, eu já sou nesse mundo.
Isso está na Bíblia, 1 João 4,17. E você pega um versículo como esse, vai imaginando, vai se vendo. No meu espírito eu já sou como Jesus. E você vai tomando posse dessa nova identidade. Mostra aquele versículo de novo, 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só espírito. Não somente o seu espírito foi aperfeiçoado e transformado, mas olha o que mais Deus fez. Olha só como Deus é, porque Deus é um espírito, e o seu espírito foi amalgamado com o Espírito de Deus. Já pensou nisso? O seu espírito se tornou um só espírito. Então, às vezes, quando a gente fala, né, para um cristão novo convertido, talvez, irmão, mas você tem que perdoar. Mas depois que tudo que ele fez, eu não sei se eu consigo perdoar também, viu, pastor? Eu sou simplesmente um ser humano. Num certo sentido, você não é simplesmente mais um ser humano. 1/3 de você já se tornou um só espírito com Deus. Já pensou nisso? Eu não estou falando nenhum tipo de heresia, viu? Só estou lendo o que está escrito na Bíblia. Aqui está em preto e branco. Bem, em azul e branco. Você se tornou um só espírito com Deus. Diga, o meu espírito se tornou um só espírito com Deus. Você vai meditando nisso, você vai tomando posse disso, você já vai recebendo isso em Cristo Jesus, você vai imaginando e se vendo assim. E eu lhe pergunto, você realmente se vê assim? É importante. Isso aplica em todas as áreas da sua vida, na área de cura também. Você sabia que a Bíblia fala que Jesus já levou todas as suas dores, as suas enfermidades? Você se vê como alguém curado? Eu lhe encorajo para você tirar tempo, meditar e ficar imaginando seu corpo 100% curado. 100% curado. Tem uma história verdadeira que realmente aconteceu. Essa era uma esposa de um pastor, e esse pastor não era igual aquelas igrejas tradicionais que não creem em cura, que não creem que milagres é por dia de hoje, que creem naquela heresia do cessacionismo. Não, essa igreja era uma igreja que crê igual nós, na palavra de Deus, que milagres são para o dia de hoje mesmo. Glória a Deus. E a esposa desse pastor, apesar que ela cria também, ela estava quase cega. O óculos dela tinha um grau tão alto, sem o óculos ela não enxergava nada, até com óculos ela enxergava quase nada, ela era quase cega. Só que o marido dela já tinha orado tanto por ela já tinha orado tanto, todo pastor que vinha de fora ela pedia para orar, depois ela cansou, porque nunca ela era curada. Então tinha um evangelista de cura, que estava na igreja deles pregando uma semana toda, e ela pensando, ele vai querer orar por mim, é sempre a mesma coisa, e ela ficou evitando aquele evangelista, mas um dia não conseguiu, ele parou ela e falou assim, deixa eu orar por você. Ela, tá, tudo bem, ele falou, tira o óculos. Ela tirou o óculos, ele colocou as mãos nos olhos dela e orou. Aí, olha o que ele disse, eu até anotei para garantir que eu vou pegar as palavras certas. Ele disse assim, isso é uma história verdadeira, viu? Ele disse assim, depois que ele terminou de orar, ele falou assim, você pode enxergar agora? Quando ela começou a abrir os seus olhos, o homem de Deus disse, fecha os olhos. Aí, ela fechou, aí ele disse, você pode enxergar agora? Quando ela começou de novo a abrir os olhos, o homem de Deus disse novamente, fecha os olhos. Aí ela começou a pensar, será que ele é um louco? Aí, na terceira vez, ele explicou. Ele disse, eu não disse para você abrir os seus olhos. Você tem que se enxergar como uma pessoa que tem visão perfeita. Antes dessa visão poder manifestar. Está entendendo? Para a fé funcionar, você tem que já enxergar a si mesmo com aquela realidade. É o poder da imaginação dirigida, impulsionada pelo Espírito Santo. Quando ele falou isso, ela entendeu, e obviamente os olhos dela estavam fechados, porque toda vez que ela começava a abrir, ele falava, fecha os olhos. Então ela ficou com os olhos fechados, e ela ficou orando em línguas por alguns minutos. Aí ela viu, quando ele disse, e agora? Você está podendo enxergar? Você está enxergando agora? E ela com os olhos fechados, ela disse, sim, eu estou enxergando agora.
Ela estava se vendo já 100% curada. Ele falou, então pode abrir os olhos. E quando ela abriu os olhos, ela estava 100% perfeitamente curada para a glória. Que lindo, né? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Outro segredo para você tomar posse da sua identidade, esse aqui, olha, fale consigo mesmo. Fale consigo mesmo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Todo ser humano fala consigo mesmo, viu? Então não se sente estranho, porque você fala com você mesmo, né? E até quando você diz, não, eu nunca falo comigo mesmo, você está enganando a si mesmo, porque todo ser humano fala consigo mesmo. Só que o maligno nos treinou a falar palavras que destroem a nossa identidade. E quando você entrega a vida para Jesus, lembre-se, agora você tem uma nova identidade. Mas o maligno é tão sujo, ele usa as suas próprias palavras, e é comprovado hoje pela neurociência, o que a Bíblia já ensinava 2000 anos atrás, que a fala humana é diretamente ligada com a parte dominante do seu cérebro, que controla toda a sua vida. E o maligno sabe disso. A Bíblia já ensinava isso 2000 anos atrás. Então ele quer que você fale palavras destruidoras, negativas, para você mesmo. É muito isso. Então, escuta bem. Muitos falam consigo mesmo. Primeiro, duvidando de si mesmo. Duvidando de si. A realidade é isso. Tem gente que realmente... A área que o maligno mais os ataca é isso. Eles ficam falando consigo mesmos. Eles falam, eu não dou conta. Eu não vou dar conta de passar aquele concurso. Eu não dou conta. Quem sou eu? É igual o Jeremias, que falou, não passo de uma criança. Quem sou eu? Então tem pessoas que são muito atacadas nessas áreas, e elas falam esse tipo de palavras para elas mesmas, sempre duvidando da sua capacidade, sempre duvidando que ela vai conseguir dar a volta por cima, vencer, sempre duvidando da sua própria capacidade. O segundo grupo de pessoas que falam consigo mesmo, elas falam consigo mesmo tendo pena de si. Tendo pena de si. Esse segundo grupo, às vezes, nem duvida de si. Elas falam, não, eu daria conta de vencer. Eu daria conta de romper, sim, ter tudo de bom. Se não fosse tanta gente contra mim. É tanta gente contra mim. Ela sempre é a eterna vítima. Ela sempre tem pena de si. Todo mundo, eles têm inveja de mim. Por isso que eles me cerceiam e eu não rompo na minha vida. Não é porque eu não tenho capacidade. Eu tenho, mas eu sou uma vítima eterna. Então, tem pessoas que falam para si mesmo desse jeito. Elas falam consigo mesmo. Olha, mais uma vez, estão indo contra mim. Está vendo? Mais uma vez. E tal, e tal. Elas falam desse jeito. E tem o terceiro grupo de pessoas que elas falam consigo mesmo, desprezando a si. Desprezando a si. Eu já fui muito atacado com esse tipo de autoconversa comigo mesmo. Pô, Eibe, você já pisou na bola de novo, cara? Você não deu conta? Eu não acredito que você fez isso. E eu desprezava pela fé, não faço isso mais. Mas minha tendência era muito essa. Cada um tem uma tendência diferente aí desses três. Alguns, 2 talvez. Eu, principalmente, no primeiro, muitas vezes duvidando de mim mesmo, falando comigo mesmo, palavras de dúvida, de incapacidade, mas principalmente a terceira aí. A segunda eu acho que eu normalmente não tinha pena de mim, não. Eu desprezava a mim mesmo, né? Mas, qual é as áreas que você tem falado com você, destruindo a sua própria autoimagem em Cristo Jesus, a sua identidade? Deve ser o contrário. É assim que o maligno opera, viu? E Deus fala que é para você usar esse poder que Ele nos deu, Ele que nos criou com essa capacidade de fala. Os animais não têm isso. O ser humano que tem essa capacidade de fala. E para falar consigo mesmo é algo muito forte. Mas é importante você falar consigo mesmo palavras de fé, palavras de vitória.
Olha como o rei Davi falava consigo mesmo. Olha Salmo 42, 11. Ele disse: por que você está abatida, ó minha alma? Ele está falando com a própria alma dele. Então ele está dizendo: olha Davi, por que você está abatido? Por que se perturba dentro de mim? Por que você está assim, Davi? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A ele meu auxílio. Então ele ficava falando consigo mesmo: Deus ainda vai te ajudar a dar a volta por cima. Você vai vencer essa, Davi. E você tem falado algumas vezes palavras de fé, de vitória? Eu até quero te encorajar a praticar. Eu tenho feito isso. Eu tenho aprendido a fazer isso. Primeiras vezes eu senti muito estranho. Eu olhava no espelho e falava: você vai vencer. Você já é mais que vencedor. Em Cristo você já é. Assim como Ele é, você já é nesse mundo. Maior é aquele. E eu ficava falando comigo mesmo: você é muito bonito. Está funcionando, né? Brincadeira. Mas fica falando com você. Eu gosto de falar essas palavras de fé, de vitória. Eu tenho aprendido a não deixar o maligno usar a minha boca para falar comigo mesmo palavras que destroem a minha identidade, mas palavras que constroem a minha identidade em Cristo. Pega e fale essas palavras de fé. Olha esse outro salmo que Davi falava consigo mesmo. Olha só que salmo fenomenal. Bendiga minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Olha o que ele está falando. Ele está falando: olha a alma, Eibe, bendiga a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim, Eibe, você vai bendizer, você vai ficar adorando a Deus toda hora, viu, Eibe? Que mais ele diz? Bendiga minha alma e não se esqueça, Eibe, não quero que você esqueça, nunca mais, de todos os benefícios que Deus tem para a sua vida, viu, Eibe? É Ele que perdoa todos os seus pecados, Eibe. Ele cura todas as suas enfermidades, Eibe. Eibe, sabe o que mais? Ele redime a sua vida de todos os males e coroa você de graça e misericórdia. Ele sabe que mais? Ele enche a sua vida de bens. Uau! De modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Olha só, olha como Davi falava com ele mesmo. Não é forte isso? Não é lindo? Vamos falar essas palavras, repita comigo. Vamos começar no começo desses 5 versículos que eu amo tanto em Salmo 103. Repita cada frase comigo. Diga assim para você mesmo, tá? Diga assim: eu falo comigo mesmo. Eu vou sempre bendizer o Senhor. Tudo que há dentro de mim, com intensidade, vai sempre louvar o Senhor. E eu não vou esquecer de nenhum só de seus benefícios. Ele, pode mostrar, Ele é quem perdoa todos os meus pecados. E Ele me cura de todas as minhas enfermidades. Ele redime a minha vida da cova e me coroa de graça e misericórdia. Ele enche a minha vida de muitos bens, de modo que a minha mocidade se renova como a da águia. Amém? Amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Outro grande segredo para exercitar a sua fé nessa área da imaginação, esse aqui, número 2, seja corajoso para usar a sua fé para coisas grandes. Foi o que Deus falou para o profeta Jeremias, quando ele falou: não passe uma criança. Deus falou: para com isso, eu que estou com você. Aí Deus falou algo muito lindo que nós já lemos aí. Ele falou para o profeta, ele falou: nunca mais tenha medo de ninguém, porque eu estou com você. Deus estava impulsionando o Jeremias para exercitar uma fé profética através da coragem. Seja corajoso para usar sua fé para coisas grandes. Olha esse salmo, para mim é forte demais. Salmo 78, 41.
está falando do povo de Israel, voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Agora, na tradução do King James, na Bíblia, no inglês, essa palavra duvidaram é traduzida, colocaram limites. Olha só, toda vez que você duvida, você coloca limite no que Deus pode fazer na sua vida. Deus é infinito e é soberano, você não pode limitar Deus em nada, mas em relação à sua vida você pode, através da dúvida. É isso que esse salmo está dizendo. Ele está falando, eles colocaram limites em Deus. Olha só que coisa forte. Veja esse outro texto aqui. Mas antes, deixa eu só enfatizar. Não coloque limites em Deus através da incredulidade. Hebreus 11:6, ele diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Toda vez que eu leio esse versículo, para mim, ele queima no meu coração. Porque eu fico pensando assim, quantas pessoas, com tanta sinceridade, chorando na presença de Deus, falam, Deus, por que o Senhor não fez esse milagre na minha vida? E eu creio, sinceramente, num verdadeiro sentido, porque Deus ama tanto aquela pessoa, que Deus está chorando ainda mais do que ela, e diz, meu filho, minha filha, eu quero tanto fazer esse milagre, mas eu sou um Deus de princípios, e a minha palavra já diz que sem fé é impossível me agradar, é impossível me agradar. Aí olha o que mais esse versículo diz, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia duas coisas, uma, que Ele existe, e a outra, que Ele recompensa os que buscam. Em outras palavras, a fé verdadeira é essa, é você realmente acreditar que se você buscar a Deus, Ele vai te recompensar. Ele vai, você acredita nisso, então você fala, então eu vou buscar, porque eu tenho certeza que Ele vai recompensar. Isso é fé. Não é forte isso, é lindo isso, para mim é emocionante, eu amo esse versículo. Agora, não aceite a intimidação, não seja intimidado. O que está mantendo você de ver as promessas de Deus sendo realizadas na sua vida? Não aceite a intimidação. Ele é o Jeová Rafá, o Deus que te cura, aleluia. Ele é, a Bíblia fala em Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Esse é o Deus poderoso e vitorioso. Seja corajoso para alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Fique imaginando os detalhes ao separar tempo, orando no Espírito. Agora, ore, jejue, receba a ajuda dos outros, mas nunca permita que a intimidação afaste você do seu destino divino. Quem estiver no slide, pode ir para essa frase que eu acabei de dizer. Ore, jejue, receba ajuda dos outros, mas nunca permita que a intimidação afaste você do seu destino divino. Então, preste atenção no que eu vou dizer aqui, que é muito forte, é muito lindo. Quando você tem esse tipo de coragem, que é espiritual, não coragem natural, carnal, mas ela vem encharcada de humildade. Você vai falar assim, eu vou receber ajuda dos outros sim, eu vou pedir ajuda no Life Group, eu quero um discipulador para me ajudar a crescer na fé, eu quero crescer, eu quero realmente ser uma pessoa vitoriosa. Então você vai orar, você vai jejuar, você vai humildemente pedir ajuda, você vai receber ajuda dos outros, mas você não vai permitir que a intimidação afaste você do seu destino divino. Isso me faz lembrar de uma história de um multimilionário, um bilionário texano. Ele estava fazendo um churrasco onde convidou muitos amigos. E estavam lá no churrasco, e o quintal dele enorme, né? Ele falou, deixa eu mostrar uma coisa muito interessante para vocês. A minha piscina. E eles foram, a piscina estava bem longe, enquanto eles chegavam um pouquinho mais perto, todo mundo, uau, que piscina enorme, que linda, era tamanho olímpico, linda piscina. Só que ao chegar mais perto, eles tomaram um susto, a piscina estava cheia de jacarés. Aí, eles falaram, para que isso? Por que isso? Ele falou, não, se tem uma qualidade que eu valorizo muito, que eu admiro muito, é a coragem.
a coragem. Então, qualquer um que conseguir pular aqui e nadar até a outra ponta, eu dou agora $1 milhão. $1 milhão eu dou agora. Aí um olhou para o outro e pensou, o que adianta ter $1 milhão se ele estiver morto, né? Então, eles olharam para o outro, eles riram. Aí todo mundo começou a voltar para onde estava o churrasco. Quando estava todo mundo voltando, eles ouviram, cabum. Eles, o quê? Olharam e a pessoa nadando. E a pessoa nadando rápido entre os jacarés. E chegou lá na outra ponta. E aí todo mundo voltou correndo. Uau, aplaudiu. O próprio bilionário falou assim, cara, eu nunca vi tanta coragem em toda a minha vida. Parabéns. Passe seu Pix agora, que eu vou te passar $1 milhão agora. Agora, ele falou, eu já lhe passo o meu Pix. Eu só tenho uma pergunta primeiro. Sim, qual pergunta? Eu queria saber quem me empurrou na piscina. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes, para você ser corajoso, não ser intimidado, para você alcançar seu destino divino, você vai ter que ter alguns empurrões, alguma ajuda, você vai ter que ter ajuda, mas você vai alcançar, você vai vencer, você vai superar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Terceiro segredo de você exercitar sua fé olha só, saiba usar o nome de Jesus com ousadia. Saiba usar o nome de Jesus com ousadia. É uma coisa interessante porque quando o profeta Jeremias, né, estava sendo transformado, a autoimagem dele em Cristo, e ele foi realmente encorajado por Deus para deixar de lado a intimidação e ser corajoso. Deus falou, não tenha medo de ninguém. Mas Deus ainda falou outra coisa, ele falou assim, eu estou colocando na sua boca as minhas palavras, e com as suas palavras, que são as minhas, na sua boca, você poderá construir reinos, você poderá estabelecer vitórias, limites. Que coisa forte, que coisa linda. Você sabia que, mesmo que nós não somos profetas do Velho Testamento, agora no Novo Testamento, debaixo da nova aliança, todo cristão tem o poder de usar gloriosamente o nome de Jesus. Jesus disse em Marcos 16, 17, ele falou assim, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome expelirão demônios, em meu nome, né, pegarão em serpentes, em meu nome eles colocarão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, em nome de Jesus, você pode usar o nome de Jesus com ousadia, com coragem. E veja esse versículo, Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Note bem, claro que Deus tem muitas promessas sobre orações, mas aqui não é uma promessa sobre oração. Aqui é uma promessa que Deus está falando que você, com as palavras dele na sua boca, você pode dar ordens, você pode dizer para um monte, claro, baseado nas promessas de Deus, aquele monte que está na sua frente, erga-te e lança-te no mar. É você que ordena. E aí ele fala, e se você não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz. Eu investiguei profundamente no grego esse verbo fará. No grego não está no presente, no português está fará, mas no grego está, aqui no português está no futuro, no grego está no presente. No grego está no presente, no grego está desse jeito assim, olha, eu coloquei do jeito que está no grego, literalmente aqui em português, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que está acontecendo o que diz, olha que mais ele fala, assim será com ele, como ele diz. No grego está repetido isso, como ele diz.
Algumas traduções bem literais em inglês também está repetido, como ele diz. Eu não achei nenhuma tradução em português onde está repetido isso, porque eu acho que os tradutores falaram, é uma redundância que em português não faz sentido. Mas isso aqui foi uma redundância proposital que o Espírito Santo colocou. Ele está dizendo, se você der a ordem, claro, dirigido pelo Espírito Santo, baseado na palavra, você dá a ordem, não duvida no coração, mas crê que já está acontecendo, no mundo espiritual já é uma realidade, já está acontecendo, então você terá aquilo que diz, e ele enfatiza e repete aquilo que você diz. Que privilégio que Deus tem nos dado. Temos que usar essa ousadia. Eu ouvi uma história verdadeira de uma jovem, isso há alguns anos atrás, que aconteceu nos Estados Unidos. Você sabe que tem muitas partes dos Estados Unidos, até hoje é assim, são muito tranquilas. As cidades pequenas, até hoje, muitas vezes não tem perigo. Minha prima mesmo, com o Camaro dela, quantas vezes ela mora em outra cidade, mas quando ela vinha visitar os pais dela lá em Fairbury, Illinois, Forest, Illinois, ela deixava o Camaro na frente da casa, com a chave na ignição. Hoje é botão, né? Mas na época era na ignição, ficava com a chave na ignição, o carro destrancado, a noite toda desse jeito. Quantos já vieram para o Brasil nos visitar e falaram, não, nossa casa nem tem tranca, a gente nem trancou a casa. E assim, muitas casas são assim, ou eram pelo menos, né? A coisa está mudando um pouco, infelizmente. Mas essa jovem estava sozinha em casa, não tinha mais ninguém, a porta da frente, como sempre, estava destrancada, e ela então, sendo que não tinha ninguém em casa, ela entrou no banheiro para tomar um banho de chuveiro, ela deixou a porta destrancada do banheiro, e ela estava lá tomando banho, um cara movido pelo maligno, estava passando na frente, entrou na casa, aí ele ouviu o chuveiro, e ele abriu a porta do banheiro, viu que era aquela jovem, ela estava de costas, ela não viu, ele entrou, tirou a calça dele e já estava avançando para, obviamente, estuprá-la. Isso é uma história verdadeira. Ela não tinha visto nada, ela estava tomando banho aqui, só que essa jovem, ela não estava cheia das redes sociais, cheio de Netflix, cheio de filme de terror, cheio de incredulidade, cheio de pensamentos derrotistas do maligno. Ela estava cheia da palavra, era uma jovem que meditava dia e noite na palavra, cheia de Jesus. Quando ela vira e viu aquele cara avançando, ela falou, em nome de Jesus, sai daqui. E ele, o quê? Aí ele parou, ela falou, em nome de Jesus, ela que avançou, ele colocou a calça e saiu da casa. Amém? Isso é uma história verdadeira. Eu estava em Goiânia, pregando numa grande igreja, tinha milhares de pessoas lá, escuta bem. Eu preguei, eles tinham me convidado para pregar uma conferência sobre fé. Eu preguei segunda, terça, não preguei na quarta por causa dos life groups. Então a conferência era segunda, terça, quinta, sexta, sábado e ainda fiquei para pregar nos cultos de domingo. Toda a conferência, inclusive no domingo, era esses princípios de fé. Tinha uma jovem sentada sempre lá na frente, ela não perdeu uma reunião de toda aquela conferência, o nome dela é Gisele, de 16 anos de idade, e ela ouvindo a palavra, e durante a conferência eu contei essa história da jovem que estava tomando banho de chuveiro. Enfim, a Gisele, naquela época, a casa, eles são muito, muito ricos, moram num bairro super nobre lá em Goiânia, e lá pertinho era o colégio. Naquela época, era tranquilo em Goiânia, pelo menos naquela época, ela podia ir da casa dela para o colégio a pé, toda manhã. Então, segunda-feira, ela foi a pé para o colégio e voltou. Terça-feira, ela estava indo para o colégio, quando um cara movido pelo maligno, pulou por detrás dos arbustos, colocou a arma bem aqui no pescoço dela, e falou, vem aqui, foi arrastando ela para dentro de um prédio abandonado, ou em construção, não lembro, mas algum prédio que estava vazio. E ele não chegou a tirar a calça, mas ele só começou a tirar a calça, e ela lembrou da história que eu contei da jovem no chuveiro. E ela falou assim, o sangue de Jesus tem poder. Ele falou, o que você disse? Ela disse, o sangue de Jesus tem poder. Ele disse, você é crente? Ela disse, eu sou, e o sangue de Jesus tem poder. Ele falou, não, pode ir. E ela nem foi para o colégio, né? Voltou para casa. Aí o pai
convidou o pastor daquela igreja onde eu fiz a conferência, e me convidou, eu ainda estava em Goiânia, nos convidou para fazer, ele fez um churrasco na casa dele. Não tinha piscina com jacaré, mas nós, comendo aquele churrasco com ele, a família Gisele também estava lá. Ele disse: pastor, eu quero lhe agradecer de todo o meu coração, porque se não fosse pela palavra de Deus, que a minha filha aprendeu, eu não sei onde ela estaria agora, não sei o que teria acontecido. Eu quero lhe agradecer. Que coisa forte, né? Que coisa linda. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Antes de eu encerrar, só quero mostrar esse versículo aqui e contar algo sobre ele. É muito forte. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. O que ele está falando? Jesus, ele se vestiu de carne e sangue. Ele não deixou de ser 100% Deus, mas agora ele também era 100% homem. E ele igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha só que coisa forte. A Bíblia está falando que quando Jesus morreu na cruz, ele derrotou por completo. Não quer dizer que o diabo não existe mais. No grego, essa palavra destruir-se quer dizer tornou impotente. Em relação aos que estão em Cristo, o diabo está destruído, no sentido paralisado. Ele é impotente, ele não tem mais poder sobre a sua vida se você estiver em Cristo e realmente exercitar a sua autoridade. Eu amo o que a Bíblia fala lá em Lucas 10:19. Eis que eu dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. E eu termino com essa história. Tinha um grupo bem grande de pessoas na selva amazônica. Eles estavam andando num trilho, mata bem fechada, então era só um trilho de fila única mesmo. E as pessoas que vinham na frente viram que tinha uma cobra muito grande, aquelas que engolem até um ser humano, atravessada no trilho. Então os que vinham na frente falaram: cuidado, tem uma cobra, olha lá a cobra, cuidado. Pegaram o facão e fizeram um desvio. E todo mundo que vinha, todo mundo falava para os que vinham atrás: cuidado com a cobra, cuidado. Só que tem um menino que parece que ele deu de entender que ele não estava ouvindo o que disseram. Ele estava descalço, de bermuda, e ele ficou andando. Menino, a cobra. Ele, Aí já estava perto da cobra, já tinha gente quase desmaiando. A cobra vai engolir o menino. O menino chegou lá, chutou a cobra, sentou na cobra, deitou em cima da cobra. Por quê? Porque o menino, ele já tinha passado naquele mesmo trilho no dia anterior, e ele sabia que a cobra estava morta. Eu tenho boa notícia para você: Jesus já esmagou a cabeça da antiga serpente. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.